Bom, então a gente parou exatamente nesse slide aqui na aula passada, onde vamos ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a questão das diferentes bombas que podemos fazer esse projeto da elevatória. Eu havia falado que a gente pode selecionar uma bomba centrífuga, uma bomba do tipo helicoidal e algumas vezes um ejetor pneumático, mas não dei grandes detalhes em relação a cada uma dessas modalidades. E a minha intenção nessa aula de hoje é exatamente apresentar um pouquinho mais essas informações, tá? Então, a primeira coisa sobre as bombas centrífugas é que elas ainda são a modalidade mais utilizada para estações elevatórias como um todo, tanto de água quanto de esgotos. Para líquidos, ainda é a bomba mais utilizada, muito embora, por exemplo, hoje em dia, as bombas helicoidais, elas vêm, de uma certa forma, competindo com essas bombas centrífugas, né, para esgotos mesmo, mas as bombas helicoidais, elas vêm sendo utilizadas muitas vezes, por exemplo, para bombeamento de fluidos viscosos, por exemplo, elas são bem utilizadas para bombeamento de coagulantes, de floculantes nas estações de tratamento, por exemplo, de água, físico-químicas. Elas vêm sendo utilizadas para bombeamento de lodo, que é um subproduto do tratamento biológico, por exemplo, quando esse lodo ele é encaminhado para um tratamento, vamos chamar assim, né? Então, muitas vezes, esse lodo é bombeado a partir de um tanque de acúmulo de lodo, a partir dessa bomba helicoidal, né? Por exemplo, para a unidade de desidratação, por exemplo, a centrífuga, quando ela é instalada na estação de tratamento, e algumas vezes esse mesmo princípio da bomba helicoidal, ou seja, a utilização de um helicoide, é utilizado às vezes para a questão do bombeamento ou de elevação de areia, né, na unidade de desarenação de limpeza mecanizada. Portanto, esse princípio ele é bastante comum também, né, no setor de saneamento básico, mas na questão do bombeamento, as bombas centrífugas ainda são as mais utilizadas. E aí, essas bombas, elas têm diferentes rendimentos, como eu já me adiantei, né, em aulas passadas, vai depender muito do modelo da bomba, da potência da bomba, das condições ali operacionais, de altura manométrica, de vazão, vai depender também do tipo de rotor, né, que ela vai ser adquirida, normalmente para esgoto, é rotor do tipo aberto, para exatamente evitar entupimentos, danos advindos aí dos solos grosseiros, que frequentemente estão ali nas unidades de bombeamento, mesmo com a colocação de tratamento preliminar, mesmo com alguns ajustes ali na questão da remoção, ainda se tem esse tipo de bombeamento, tá bom? Por quê? Porque sólidos grosseiros que têm um tamanho menor, por exemplo, do que o espaçamento das barras, acabam passando. Algumas vezes por descuido operacional, o operador não coloca o cesto coletor de detrito, e aí, ou durante o processo de limpeza, acaba entrando algum sólido, e aí é bastante frequente esse bombeamento de esgoto ali com partículas sólidas. Então, essas bombas com rotor aberto, né, são utilizadas na maior parte das vezes para bombeamento de esgoto. Com rotor fechado, normalmente são utilizadas para bombeamento de água, de abastecimento, por exemplo. Possuem maior rendimento por terem um rotor do tipo fechado, mas não se aplicam no caso de bombeamento de esgoto, tá? Bom, e aí, essas bombas centrífugas, elas podem ser colocadas naquelas várias formas que a gente comentou, né? Ser posicionada para funcionarem com eixo vertical, posicionadas para funcionarem com eixo horizontal, podem estar em contato diretamente com o esgoto, toda a parte hidráulica e elétrica nas bombas submersíveis, podem ser submersas, né? Então, todas essas diferenças a gente encontra certamente aí nos vários catálogos
dos fabricantes aí, né, como a KSB, como a Flight, como a Sussler. Então, todas esses fabricantes de bombas têm diferentes modelos, rendimentos, né? E aí a gente sempre consulta esses catálogos, os softwares muitas vezes disponíveis aí de estações elevatórias de bombas, né, que ajudam exatamente nessa seleção da bomba e também no cálculo ali da potência, ou seja, internalizando ali a equação que nos permite estimar a eficiência e, perdão, a potência da bomba, tá? Com base na eficiência disponível aí de cada conjunto, né, motor-bomba, tá bom? Bom, então, o que é que vem a ser, né, uma bomba centrífuga? Qual é o princípio? O princípio é se a gente aplicar ali a equação de Bernoulli, né, levando-se em consideração esses componentes, V2 sobre 2G, P sobre ρ e Z, se a gente pegar e assumir que a energia ela vai ser conservada ali, o que a gente observa é que no interior dessa carcaça da bomba centrífuga, a gente consegue identificar aqui alguns elementos. Essa parte aqui da palheta, né, que fica dentro do... Tudo isso aqui é o rotor da bomba, né? Tudo isso aqui é o rotor. Isso aqui que faz parte dessa carcaça e faz parte dessa palheta, né? Ou seja, você tem um estrangulamento e vai se abrindo aqui essa passagem no interior aqui da carcaça, certo? E esse conjunto aqui, ó, é o que a gente chama de rotor, né? Esse conjuntinho aqui da palheta e esse outro elemento aqui, né? Então, e essa aqui é a carcaça da bomba. O que a gente observa é que, se isso aqui é constante, na medida em que eu aumento a minha área de passagem, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai diminuir, na verdade. Como isso aqui é constante, esse outro componente aqui aumenta. Se a gente assumir que isso aqui não vai ter grandes alterações, né? O meu valor de Z. Então, o que acontece é uma transformação dessa energia cinética aqui, que é advinda desse componente V2 sobre 2G, em um aumento aqui da energia potencial. Esse aumento da energia potencial que vai fazer aumentar ali a minha linha piezométrica, né, aqui na saída dessa bomba, e essa linha piezométrica, quando eu vou transportar esse fluido ali ao longo de uma linha de recalque, por exemplo, né, essa perda de energia, advinda aí das perdas de carga, principalmente distribuídas, mas obviamente contabilizando as perdas de carga localizadas, mas são às vezes insignificantes quando comparado às perdas distribuídas, se a gente está pensando ali em comprimento de linha de recalque bastante elevado, muitas vezes chegando a vários quilômetros. Então, essa perda de carga distribuída, ela vai ser a principal, né, nessa contabilização das perdas de energia. E aí, obviamente, que essa minha potência da bomba e essa elevação nessa minha linha piezométrica, ela tem que fazer com que a carga existente na saída da elevatória, menos a perda de carga advinda aí do transporte, né, ainda tem energia suficiente para chegar ali aonde eu quero, no meu destino final, né, que eu estou colocando a minha estação elevatória para o bombeamento desse esgoto, certo? Então, tudo isso é contabilizado nesse projeto da estação elevatória, ou seja, eu vou selecionar a potência de uma bomba, obviamente, mas eu tenho que ter no meu projeto o projeto também da linha de recalque, em que eu vou, ali no caminhamento definido para a minha linha de recalque, eu ter todas essas cotas do terreno natural e, consequentemente, eu vou traçar ali um perfil de terreno, eu vou ter a colocação dessa minha linha piezométrica, né? Qual vai ser a carga, a energia disponível na saída da bomba, vou calcular essa minha perda de carga ali ao longo desse percurso, que obviamente essa perda de carga vai depender
da vazão, por exemplo, vai depender do diâmetro da tubulação, né? Então, tudo isso, do tipo de material, eu vou contabilizar, vou abater ali dessa minha energia inicial, obviamente, vai ter uma angulação. Se a gente assumir, por exemplo, uma equação de Hazen-Williams, né, e contabilizar ali essa perda de energia, e aí, lá na chegada da minha linha de recalque, eu vou contabilizar qual é a energia disponível. Essa energia nem pode ser muito pequena, né, para ter uma folga ali advindo isso de uma perda de eficiência, às vezes de rendimento do meu conjunto motor-bomba, mas também não pode ser ali muito grande essa energia na chegada, caso contrário eu vou ter que colocar, né, ali uma unidade dissipadora de energia, porque senão eu posso trazer problemas ali para o recebimento desse esgoto lá no local de destino, né? Ou seja, vou colocar uma unidade dissipadora de energia, um anteparo, enfim, eu ter esses elementos de projeto previstos, né, para fazer o dimensionamento adequado, não só da minha bomba, mas também da minha linha de recalque, tá? Isso aqui é o que eu mostrei para vocês ali, né, gente? Essa parte aqui é a carcaça da bomba, a gente meio que chama essa parte toda de rotor, mas na realidade o rotor é só essa partezinha aqui interna, né? E aí, sempre numa bomba centrífuga, a entrada do esgoto se dá pela lateral aqui da bomba e a saída se dá por cima aqui da bomba centrífuga. E aqui está a minha parte elétrica, o eixo, né? E aí, o que a gente mostrou é que, normalmente, essa entrada aqui na bomba, a gente tem que ter uma redução, e essa saída aqui da bomba centrífuga, a gente tem que ter uma ampliação, ok? Essa ligação é flangeada, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Ou seja, vou colocar aqui a minha tubulação, vou colocar os parafusos aqui do flangeamento, né? E aqui, o tipo de rotor, como eu falei, pode ser aberto, semiaberto ou fechado. Para esgoto, normalmente é um rotor do tipo aberto. Beleza, então, essas bombas centrífugas, elas podem ser classificadas em relação ao tipo de rotor, que é o aberto mais utilizado, né? Para passagem de sólidos de até 70 a 100 milímetros, que eventualmente podem ser arrastados pelo fluxo. O semiaberto raramente é usado e o fechado somente para água, como eu havia falado. E a velocidade aqui de rotação, baixa rotação, quando o número de rotações é abaixo de 500 RPMs, média entre 500 e 1.800 e alta com o número de rotações acima de 1.800 RPMs. Isso aqui é apenas para mostrar como é que é o tipo de rotor. O rotor do tipo aberto é desse jeito aqui. Um rotor semiaberto tem uma lateral, né, digamos assim, né, e a outra aberta, e o rotor do tipo fechado é esse aqui que você tem a palheta, e ela é confinada por duas paredes, tá certo? Esse é o rotor do tipo fechado. Uma vez mais, esse aqui é o mais utilizado para esgoto, esse aqui é o mais utilizado para água, e esse aqui deve ser avaliado em cada caso. Bom, numa estação elevatória, como a gente já havia falado, a gente sempre tem que fazer plantas baixas, cortes, detalhes, e nesses cortes, por exemplo, como esse que a gente está apresentando aqui, sempre importante da gente colocar as devidas cotas aqui, olha, do terreno natural, por exemplo, a cota de chegada do esgoto no tratamento preliminar e depois no poço de sucção. Portanto, aqui o que a gente observa é a chegada do esgoto. Aqui tem um canal de acesso, né, aqui nessa elevatória, a colocação aqui de um sistema de gradeamento. Anterior aqui, vocês estão vendo a colocação de um registro, né, aqui de gaveta, e aqui a chegada do esgoto no poço de sucção, olha. A gente observa aqui, nesse caso, uma bomba de poço seco, ó, uma bomba centrífuga de eixo horizontal, a colocação aqui de uma basezinha de concreto, como eu havia falado também,
Normalmente, na concretagem, a gente já deixa aqui os parafusos, que vão receber o outro parafuso. Então, aqui é um parafuso fêmea que a gente deixa, né? E aqui a gente coloca na carcaça ali da bomba, né? Tem umas basezinhas, a gente coloca o parafuso macho que vai se conectar nesse parafuso fêmea que já foi colocado aqui durante o processo de concretagem, tá? E aí, a gente tem aqui também um outro registro, como vocês estão vendo, sempre esses registros são colocados exatamente para fazer reparos, troca de bombas, enfim, tem essas várias finalidades. E aqui, alguns outros elementos que a gente comentou, né? Um estudo de como esse esgoto vai entrar no poço de sucção sem trazer problemas ali operacionais na partida e parada da bomba. A tubulação aqui de sucção, ou seja, sempre o esgoto com uma declividade aqui do fundo para evitar a ocorrência de zonas mortas aqui e liderar a produção de gases odorantes. A saída aqui da tubulação de sucção, ó, a entrada aqui no rotor, na carcaça aqui da bomba, né? Vamos chamar tudo de rotor. A entrada por aqui, ó, a gente observa a colocação de ou a representação de uma redução, ó, como essa aqui que vocês estão vendo, uma colocação de uma ampliação e as representações, por exemplo, de registros de gaveta, de válvula de retenção, tudo isso no detalhamento, como eu havia mostrado, a gente coloca uma numeração aqui e faz uma lista ali de materiais da estação elevatória. E aqui, as outras informações em relação a diâmetro de tubulação, enfim, todas essas outras coisas que eu já havia falado. Bom, e aí eu vou mostrar várias fotos aqui de conjuntos elevatórios, que a gente muitas vezes pode aplicar isso para um bombeamento de uma água, em uma cisterna, por exemplo, para bombeamento de esgoto, enfim. Os elementos são muito parecidos, se eu estou contabilizando aí um projeto de água ou de esgoto. O que vai variar é exatamente o tipo de bomba, né, às vezes mais aplicadas para fluidos com sólidos grosseiros, ou às vezes aplicados ali para fluidos mais viscosos, no caso de alguns esgotos, né, alguns efluentes industriais. E aí, mas os elementos são muito comuns, né? Por exemplo, aqui, um registro de feixe rápido, como esse que vocês estão vendo, é diferente do registro de gaveta, que eu tenho que muitas vezes girar ali um determinado volante. Aí tem a chegada aqui do fluido na bomba centrífuga, que vocês estão vendo aqui. Temos aqui a saída da bomba centrífuga, né? Uma ampliação, nesse caso aqui é uma ampliação chamada de concêntrica, ou seja, tem um rebatimento aqui do centro aqui da ampliação, para um lado e para o outro. Às vezes a gente coloca uma ampliação, né, ou uma redução excêntrica, que um lado é reto e o outro é inclinado, a gente vai apresentar mais para frente. E aqui, gente, outros elementos, manômetro para controle de pressão, a parte aqui da junta de desmontagem, que eu já apresentei, para reparo na bomba. E aqui a gente vai mostrar também a presença de aqueles outros elementos, como válvula de retenção, né? No caso do projeto da linha de recalque, a colocação de ventosas, e assim vai. Olha só, aqui o poço de sucção, a bomba centrífuga, a entrada aqui na bomba centrífuga, a saída aqui na bomba centrífuga, que é uma válvula de retenção, aqui são registros de gaveta, ó, que a gente coloca. Essa tubulação é do tipo flangeada, como eu já apresentei. Essa tubulação aqui, em termos de material, é uma tubulação em ferro fundido. E assim vai, olha, a basezinha, né, de colocação aqui da bomba, ó. Aqui não dá para ver, mas talvez vocês consigam ver, ó, parafuso aqui de ligação dessa parte aqui da bomba na base, que foi concretada. Então, tudo isso. E vocês podem ver no material várias outras estações elevatórias, várias outras bombas, peças aqui, conexões colocadas, e para não ficar muito cansativo, vocês conseguem identificar, né, adequadamente. Por exemplo, aqui,
uma redução, ó, que a gente está mostrando, uma válvula de retenção, e assim vai, tá? E aí, os projetos que eu já mostrei, da chegada do esgoto, a questão dos sensores de nível, das boias colocadas aqui para partida e parada da bomba, os quadros de comando, a existência muitas vezes de grupo gerador, né? Esses grupos geradores normalmente são a diesel, que são exatamente utilizados numa parada da chegada, né, da energia elétrica, que para o conjunto motor-bomba funcionar, e aí liga, o sistema de automação ali da estação elevatória, já aciona o grupo gerador, e aí esse gerador fica fazendo com que o conjunto elevatório funcione até a chegada da energia elétrica, tá? E aí, como eu também falei, muitas vezes a gente coloca essas bombas associadas ali em série ou em paralelo, a depender do tipo de situação, né? Normalmente a gente coloca bombas em série para você vencer elevadas alturas manométricas totais, e a gente coloca bombas em paralelo para vencer, né, elevadas vazões, dividindo, obviamente, ali o bombeamento nessa associação de bombas, que vão funcionar, às vezes, duas bombas ativas e uma reserva, três ativas e uma reserva, e assim vai, né? E aqui os vários elementos que eu já falei, a base, a fixação da bomba, a chegada aqui da tubulação de sucção, aqui no rotor, né, aqui na carcaça da bomba, a saída, a colocação de válvulas de retenção, de registro de gaveta, de juntas de desmontagem. Isso aqui é o que a gente chama de barrilete de recalque, ou seja, é aquela conexão, aquela tubulação que vai unir as várias saídas ali da tua estação elevatória, tá? Nesse caso aqui, a gente tem, obviamente, a presença de conexões especiais que vão fazer, muitas vezes, essa ligação, ou seja, curva de 90 graus, T's, enfim, temos essas várias possibilidades, T de redução, temos essas várias possibilidades. Beleza. Hoje em dia, né, no catálogo de alguns fabricantes, existem várias possibilidades de colocação, às vezes, por exemplo, de uma bomba submersível. Então, se a gente consultar o catálogo, por exemplo, de um fabricante, como esse aqui que eu apresento, ele coloca a fixação da bomba submersível ou em coluna, ou fixação aqui no fundo do poço de sucção, né? Ou seja, nesses dois casos são fixas aqui. E tem a possibilidade também dela ser do tipo portátil, né? Como essa aqui que a gente está observando, ou muitas vezes ser bomba de poço seco. Tanto com a colocação vertical, olha, como a gente observa aqui, quanto pela colocação horizontal, ó, tá vendo? Então, essa mesma verticalidade aqui, ó, a gente poderia colocar aqui, mas é em poço seco, ó, e essa mesma bomba, se eu deitar ela, eu poderia também colocar para funcionar na horizontal. Tudo vai depender da questão de espaço, tipo de bomba, etc. Mas a experiência, né, o que eu venho observando é exatamente a utilização mais frequente desta aqui, ó, da fixação dessas bombas submersíveis com esse tipo de configuração, tá bom? Muito embora elas possam ser utilizadas aqui para o esgotamento, sei lá, de um determinado poço, mas não no tocante à presença em um poço de sucção de uma estação elevatória de esgoto, certo? Normalmente é essa forma aqui que vem sendo mais utilizada. Bom, isso aqui a figura reporta um pouco disso que eu falei, a fixação aqui da bomba submersível, com a colocação aqui da minha tubulaçãozinha de recalque, a chegada aqui do esgoto, como vocês estão vendo,
E os outros elementos, grupo gerador, quadro de comando, etc. Né? Colocação de inversor de frequência aqui nesse quadro de comando, liga e desliga manual da bomba, orímetro, tudo isso a gente pode ter aqui nesse quadro de comando. E aí, outras vistas aqui de fabricantes, como a Flight, que é um grande fabricante de bomba submersível, tem a KSB, né, como eu falei. Aqui, os elementos que eu mostrei da fixação da bomba submersível. Aqui a talhazinha para a retirada da bomba, né, fixada. A tubulaçãozinha de recalque, o liga e desliga, enfim, todas as coisas que eu já havia falado aí para vocês. Outra vista, olha, da chegada do esgoto, por exemplo, nesse poço de sucção, colocação aqui da bomba fixa, ó, lá no fundo, ó, né? Mas veja que isso aqui é fixo, mas isso aqui, ó, ele é facilmente retirado a partir dessas alças aqui, metálicas, que eu até na aula passada mostrei um videozinho da KSB, e aí que facilita, né, essa chegada da bomba submersível aqui, e a retirada para manutenção, para reparo, para limpeza, manutenção tanto preventiva quanto corretiva. E aí a chegada do esgoto, aqui o cesto coletor de detrito, muitas vezes uma escadinha para uma inspeção, etc. E muitas vezes, como eu falei, a colocação desse tipo de sistema, às vezes num posto de visita ali para somente a elevação do esgoto para outro posto de visita mais raso, para facilitar exatamente a escavação. A colocação, como eu falei, de várias linhas, olha, com válvula de retenção, com registro de gaveta, a junção aqui dessas duas linhas e o encaminhamento para a linha de recalque. Então, isso aqui, olha, que eu estou falando, é o que nós entendemos como barrilete de recalque, que é essa parte aqui, ó, que vai fazer a união, né? Vocês estão vendo que temos aqui uma tubulaçãozinha de retorno, aqui, ó, certo? Isso aqui é exatamente para esvaziamento, às vezes, da tua linha de recalque. Quando você para a bomba, por exemplo, ou vai, de uma certa forma, fazer algum reparo em alguma dessas linhas aqui, ou para saber se uma determinada linha está funcionando adequadamente. Então, normalmente, a gente tem essa tubulaçãozinha aqui de retorno, tá? E aqui, a gente observa que, mas, obviamente, tem um registro aqui que está fechado o tempo inteiro, e eu abro, eventualmente, quando eu preciso fazer algum tipo de avaliação. E aqui, a gente observa essa linha de recalque, ó, ela sai da parte aparente, e aqui vai enterrado, obviamente, até o local de destino final desse esgoto, né? De chegada dessa linha de recalque. E aí, aqui, como ele vai como conduto forçado, em termos de construção, a gente vai abrir simplesmente uma vala, como eu mostrei para a tubulação de esgoto, mas a gente sempre vai trabalhar ali com a tubulação seguindo o perfil do terreno natural, né? Sempre ali com um recobrimento mínimo, seguindo ali o perfil do terreno natural, e aí, nesse caminhamento, nesse estudo ali da minha linha de recalque, que eu havia falado, né, para fazer a avaliação se aquele diâmetro é adequado, se a potência da bomba é adequada, etc., etc., eu vou posicionar, muitas vezes, ali as minhas unidades de expulsão de ar, que a gente chama de ventosas, né? Que são posicionadas nesses pontos de máximo, muitas vezes. Vamos imaginar que na minha linha de recalque, então, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa parte que eu estou falando. Então, imagina que está aqui a nossa representação, está aqui a bomba. Na saída da bomba, eu vou ter uma determinada energia, que vai ser conferida pela potência da bomba. Quanto maior
a potência da bomba, maior essa energia, né, aqui, potencial, que vai ser transformada ali, uma determinada energia cinética. E aí, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ter todo o meu caminhamento até o local ali da estação de tratamento, por exemplo. Nesse caminhamento, eu tenho que ter todo o meu estaqueamento aqui, né? Normalmente, a topografia vai lá com estação total e tal, e aí ele vai me dar a estaca, normalmente de 20 metros, né? Então, estaca 1, 2, 3, 4, e aqui embaixo eu vou ter extensão. Então, aqui, acumulado. Então, aqui vai ser 20, aqui vai ser 40, aqui vai ser 60, e assim vai até o local de chegada. E aí, obviamente, que isso aqui vai ser a extensão que eu vou levar em consideração, né? Ali no meu dimensionamento, quando eu vou calcular a perda de carga, utilizando, por exemplo, a equação de Hazen-Williams. E aqui eu vou ter, nesse estaqueamento eu não vou ter uma cota, então eu vou ter, no final das contas, um perfil aqui de solo, até a chegada ali, por exemplo, na minha estação de tratamento. O que vai acontecer? Como o esgoto vai ser bombeado e tem uma perda de carga ali distribuída, o que vai acontecer com essa minha linha de energia? Ela vai diminuir, ó, né? Uma determinada angulação aqui, né? Isso aqui é uma reta, tá, gente? Então, quanto menor a perda de carga, menor será essa inclinação e maior será a energia de chegada aqui na minha estação de tratamento. Então, o que acontece é que essa minha linha de energia não pode bater em nenhum momento aqui o meu perfil do terreno natural. Não é isso? Como vocês aprenderam na disciplina de hidráulica. Beleza. Então, isso aqui é em termos de projeto. Aí, se eu pegar essa minha linha de recalque, aqui está o terreno natural, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar que está assim, né? Então, isso aqui, ela vai sempre estar paralela ao terreno natural. Vem aqui, aí depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. Enfim, vai. E aí eu vou seguindo sempre com esse recobrimento mínimo aqui, né? Colocando a minha tubulação, por exemplo, 90 centímetros, né? Ali de recobrimento mínimo. E aí eu vou até a chegada lá na estação. O que acontece? Nesses pontos de máximo aqui, ó, ali da minha linha de recalque, como vocês viram, na disciplina de hidráulica, existe um potencial de formação ali, potencial de formação de bolsões de ar, né? Ali na minha tubulação. E isso vai liderar na diminuição da capacidade de bombeamento, perda de rendimento, diminuição da capacidade de bombeamento, ali, aumento do consumo de energia, perda de capacidade de bombeamento e eficiência, né, do meu conjunto motobomba. Então, para expulsar esse ar que vai se acumular aqui nesses pontos de máximo, aqui da minha tubulação de recalque, né, essa mesma aqui, ó, que eu estou apresentando, a gente coloca uma peça que nós chamamos de ventosa. Né? Então, o projeto da elevatória, gente, o que é que ele é? Ele é também dimensionamento desse poço de sucção, que a gente vai ver como é que faz, o dimensionamento dessa bomba aqui, ó, e eu vou ter que também fazer essa avaliação, fazer esse perfil hidráulico aqui, né, do meu sistema, da minha linha de recalque, e também posicionar essas minhas peças que têm a função, por exemplo, de expulsão de ar ali da minha tubulação, notadamente as ventosas. E, obviamente, o detalhamento, por exemplo, aqui do barrilete aqui de recalque, as minhas peças, tudo isso, definir qual é o tipo de tubulação que eu vou utilizar, se é todo em ferro fundido, e se é em ferro fundido, qual é o tipo de ligação, se ela vai ser toda flangeada até aqui, ou se no trecho enterrado eu vou fazer uma modificação
do flangeamento para ligação ponta-bolsa. Então, tudo isso faz parte aqui da minha estação, do projeto da minha estação elevatória. Beleza. E aí, outros modelos de bombas, por exemplo, esse aqui da ABS, tem da KSB, mas são muito parecidos em termos de configuração, né? Sempre a entrada aqui do esgoto, a saída do esgoto, aqui o rotor da bomba que vai ficar, né? A parte elétrica aqui hermeticamente fechada para evitar que a bomba queime, e assim vai, tá? Portanto, tudo isso diz respeito a esse módulo de bombas centrífugas. Uma outra modalidade de bomba que a gente comentou são as bombas helicoidais, ou seja, o princípio de funcionamento de uma bomba helicoidal é diferente do princípio da bomba centrífuga, que a gente viu que é aquela mudança, né, aquele alargamento da área ali de passagem na parte da carcaça da bomba ali, né, e o rotor que vai fazer esse impulsionamento do fluido vai fazer com que haja essa modificação da energia. No caso daqui, da bomba de helicoide, né, a bomba helicoidal, o que a gente tem internamente é exatamente um parafuso, uma helicoide, que vai fazer com que esse fluido seja transportado, né, ali de um ponto mais baixo para um ponto mais elevado, né? Então, essas bombas helicoidais, em termos de capacidade, digamos assim, de vencimento de altura manométrica, normalmente elas vêm sendo utilizadas, ou os modelos, pelo menos que eu tenho conhecimento, vêm sendo utilizados para potências de bombas, para vazões menores do que, por exemplo, o que já se conhece, que já tem-se no mercado para as bombas centrífugas. Beleza. Quais são as vantagens dela? Elas oferecem maior rendimento, elas têm menos problemas de cavitação, por exemplo, né? Elas têm também, em termos de operação, elas são mais silenciosas, né? Então, você tem grandes vantagens da utilização desse tipo de bomba helicoidal, certo? Então, a bomba helicoidal, ela é mais comumente vendida, comercializada desse jeito, ó, né? Elas ocupam, que é uma desvantagem, elas ocupam uma elevada área, né? Ali muitas vezes demandada em relação às bombas centrífugas. Então temos a entrada aqui, ó, e temos a saída aqui do esgoto. E aqui nessa parte é onde a gente tem o helicoide, que é esse aqui, ó. Então, uma vez mais, esse funcionamento, ele é aplicado não só para fluidos ali, como esgoto, como fluidos mais viscosos, como produtos químicos diversos nas estações de tratamento, mas também bombeamento de lodo, já numa densidade de material mais sólido, certo? E aí, a gente tem aqui o motor, o eixo aqui, ó, e o teu helicoide, certo? Essas bombas também são conhecidas no mercado como bombas de cavidade progressiva, tá bom? E aí, esse fabricante, a NETS, é um dos maiores fabricantes desse tipo de bomba helicoidal. Onde elas são utilizadas, como eu falei, para bombeamento de esgoto, tanto posicionada na horizontal quanto posicionada na vertical, como essas aqui, que já existem no mercado, para exatamente serem aplicadas em situações que não se dispõe de área suficiente para o posicionamento nessa forma horizontal, que é o mais comum, ok? Dosagem de produtos químicos, como eu falei, bombeamento de lodo, né, em sistema, por exemplo, de lodo ativado, ou descarte de lodo excedente para as unidades de desidratação, e assim sucessivamente. Naquele mesmo esqueminha que a gente mostrou anteriormente, a gente tem a mesma coisa, chegada do esgoto aqui, a partida e parada da bomba,
helicoidal, aqui a tubulação de sucção, né? Tubulação de recalque, e aqui os outros elementos que podemos ter, né? Como válvula de retenção, como registro de gaveta, juntas de desmontagem, assim sucessivamente, tá? Beleza. E a última coisa que eu queria falar é sobre o que a gente entende por ejetor pneumático. Esses ejetores pneumáticos, eles são uma espécie de estação elevatória, mas que você tem ali a incorporação de um elemento externo para a elevação do esgoto, que é exatamente a colocação de uma linha de ar comprimido, que vai exatamente fazer essa ascensão do fluido, né? Então, um ejetor pneumático como se fosse uma câmara hermeticamente fechada, que o esgoto chega, e ali internamente do ejetor, eu tenho ali um nível mínimo e um nível máximo, por exemplo. E aí, quando o nível do esgoto atinge esse nível máximo, vem uma linha de ar comprimido e vai fazer com que esse fluido se desloque até um ponto, diminuindo, obviamente, o nível dentro do ejetor, e aí, quando chega no nível mínimo, a minha linha de ar é bloqueada. E aí vai aumentar de novo. Quando chega no nível máximo, a gente manda para um ponto de recebimento. É como se fosse um poço de sucção, só que é um poço de sucção menor e é um poço de sucção hermeticamente fechado, que, obviamente, é muito interessante no sentido de controle de gases odorantes, tá? Beleza. E aí, eles são utilizados, por exemplo, num subsolo de um prédio, certo? Naqueles locais mais confinados, que você tem que ter uma atenção maior no controle de gases odorantes. A maior desvantagem do ejetor pneumático é que eles são aplicados para baixas vazões e eles possuem um rendimento muito, muito baixo em comparação às bombas centrífugas e centrífugas e bombas helicoidais, tá? Então, eles muitas vezes têm rendimento inferiores a 15%. As bombas centrífugas, a gente está trabalhando ali com rendimento da ordem de 60%, de 80%, 85%, né? E aqui a gente tem rendimentos abaixo de 15%. E a faixa de aplicação, olha, para vazões de 2 a 20 litros por segundo, baixíssimas vazões, e também uma altura de elevação somente de até 15 metros. Tá bom? Então, são essas as faixas de aplicação desses ejetores pneumáticos. Portanto, isso aqui é uma vista, por exemplo, de um ejetor pneumático, todas as peças colocadas aqui, mas eu chamo a atenção de vocês para dois aspectos. Primeiro, é a câmara hermeticamente fechada, e a outra coisa importante é a linha, né, de chegada do ar comprimido, que vai fazer essa elevação ali do esgoto, tá bom? Beleza. Uma coisa que eu chamo a atenção é para isso aqui, ó. Muitas vezes eu tenho que associar vários ejetores pneumáticos ali em paralelo. E aí, nessas situações, eu posso ter vários ejetores, mas somente uma única linha ali de ar comprimido alimentando os ejetores, tá? E aí, o projeto ali dessas unidades, o especialista vai fazer bem direitinho esse detalhamento.